Olá, alunos e alunas. Nós estamos agora na nossa terceira aula de complementação de carga horária e o tema é escravidão. Na primeira aula nós falamos dos discursos contra a escravidão que vão emergir durante aquele século que nós chamamos de século do iluminismo. Então, discursos que são discursos dos filósofos iluministas, os discursos religiosos condenando a escravidão e pedindo a abolição, e também os discursos que vão partir dos primeiros economistas, questionando o quanto a escravidão seria mais compensadora que o trabalho livre. Na segunda aula, nós falamos do movimento abolicionista na Inglaterra e nos Estados Unidos e da abolição do tráfico negreiro nessas duas nações. E hoje a gente vai falar da França e da Revolução Haitiana. Tá? Antes de nós começarmos a falar do século XVIII, né, que é o século em que os discursos sobre a abolição vão emergir, nós temos que falar do código que regia a vida dos escravizados nas colônias francesas. Porque na França, desde o século XIV, era proibido ter escravizados. Claro, haverá escravizados até o século XVIII, mas era proibido. Tá? Esse código se chama Code Noir. Ele vai reconhecer alguns direitos aos escravizados, direitos naquilo que a gente chama de sentido natural, eles vão ser reconhecidos como pessoas que deveriam poder se casar, constituir família. Era proibido pelo Código Negro, tá, que famílias escravizadas fossem separadas, não havia essa proteção em nenhum outro lugar. Pelo Código Negro, era dever do Senhor promover, né, a evangelização, a catequização desses escravizados, deveriam ser transformados em católicos, proibidos de exercer a sua religião publicamente. A condição da materna determinava, isso é do direito romano, o que seria a condição, né, dos filhos. Então, o filho de um homem livre com uma escravizada sempre era escravizado, mas o Código Negro introduz algo interessante que existe no mundo muçulmano e que não existia no mundo cristão. Então, se um senhor tivesse um filho com a sua escrava, tanto a criança quanto a escravizada eles deveriam ser libertados pelo Senhor e deveriam receber alguma provisão desse Senhor. O Código Negro também proibia que os senhores matassem seus escravos e os submetessem a castigos físicos excessivos, porém, apesar de dizer tudo isso, garantia o direito do senhor de punir de forma muito pesada o escravo que fugia. Se o escravo fugisse uma vez, ele recebia punições físicas e tinha as orelhas cortadas para que todo mundo identificasse que era um escravo fujão. Se ele fugisse uma segunda vez, ele teria seus tendões dos pés, os tendões de Aquiles cortados para não conseguir andar direito, né? Ele ficaria semi-aleijado. E se ele tentasse fugir uma terceira vez, ele seria executado. Então, apesar de reconhecer que o escravizado era uma pessoa, ele não era uma pessoa diante do direito. Ele poderia até depor contra o seu senhor, mas ele não tinha os direitos de um súdito do rei da França de forma completa. Tá? A primeira sociedade abolicionista criada na França vai se inspirar na que foi criada na Inglaterra no ano anterior, e ela é criada em 1788, às vésperas da Revolução Francesa, e é chamada de Sociedade dos Amigos dos Negros ou simplesmente Amigos dos Negros. Muitos dos indivíduos que participavam dessa associação abolicionista depois irão compor a Assembleia, irão participar da Assembleia durante a Revolução e dos próprios governos revolucionários, como o Brissot, que vai ser um dos grandes líderes do Partido Girondino. Com a Revolução, em 4 de julho de 1789, nós vamos ter um dos documentos mais importantes da nossa época, da história contemporânea, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela vai além daquilo que a Declaração de Independência dos Estados Unidos tinha ido, e, ao ir além, ela praticamente, né, determina que todos os homens teriam o direito de ser livres, porque ela vai abrir assim: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Veja, o Código Negro reconhecia a humanidade do escravizado. Logo, se
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está falando de igualdade para todos os homens, está acabando com a sociedade estamental, esse código também poderia, esse documento poderia ser lido pelos escravizados como, ou por aqueles que defendem a abolição, como um documento que reafirma também que os escravizados não deveriam existir, que eles eram homens livres. Aliás, né, o Rousseau ele afirmou lá nos seus escritos que a escravidão era incompatível com a própria humanidade. No entanto, as colônias nas Antilhas que a França possuía produziam açúcar, e esse açúcar era um produto de grande valor. Não havia interesse por parte daqueles que estão participando da Revolução de conceder a libertação aos escravizados que estavam na América. Inclusive, é o momento da fundação de vários clubes políticos, e um dos clubes políticos era o Clube Massiac, que era formado por grandes proprietários e seus aliados e que vão pressionar o governo para que ele não faça a abolição da escravidão. Então, os girondinos vão ser acusados, por exemplo, de esquecerem dos seus princípios de igualdade, porque, como eu falei, vários desses líderes girondinos eram parte da Sociedade dos Amigos dos Negros, porque depois que eles vão chegar ao poder, eles vão pensar nas questões de ordem econômica, em garantir a produção do açúcar e não em libertar os escravizados. Só que as ideias da Revolução, elas não vão ficar restritas à França, nem àqueles grupos que acreditavam que essas ideias eram para eles, elas vão correr o mundo. Tá? Por isso a Revolução Francesa é tão importante. E essas ideias, elas também chegam nas colônias. E nas colônias, a própria escravidão, né, já era algo, né, que servia como elemento de mobilização para a revolta e para a busca pela liberdade. Tá? Se você tem lei punindo o escravo fugitivo, é porque o escravo fugitivo existe, tá? E tem que ser punido para que seja dado exemplo para que os outros não queiram fugir. Então, as ideias de liberdade, elas vão florescer. Na ilha, que a gente chama de Hispaniola, foi a primeira ilha onde Colombo chegou, quando ele descobre, entre aspas, esse novo continente. E essa ilha ela foi batizada primeiro Hispaniola, depois de Santo Domingo, e como os franceses tomam parte dessa ilha, um terço dessa ilha, ela vira Saint-Dominique para os franceses. Era nessa ilha que nós tínhamos a República Dominicana, atual, existe lá, na parte que pertencia à Espanha, e na parte que pertencia à França, hoje fica o país chamado Haiti. Então, um terço da ilha pertencia à França, e esse pequeno terço da ilha era a colônia mais lucrativa da França nesse momento, grande produtora de açúcar, e com uma imensa população de pessoas escravizadas e de negros livres também, de mestiços livres. É no Haiti, em 22 de agosto de 1791, que estoura uma grande revolta de escravizados. No início é assim que se pensa, mas que não é uma revolta, é uma revolução, em que homens e mulheres negros, mestiços, alguns livres, mas a maioria escravizados, vão pegar em armas contra seus senhores. Eles pediam a liberdade e também a independência. Quando essas ideias, a notícia chega à França, o governo revolucionário não vai receber isso muito bem, não vai reconhecer o direito de liberdade dos escravizados haitianos. Na verdade, vai reafirmar que a escravidão era uma necessidade e deveria continuar. Só que nem todos os que faziam parte desse governo, da Assembleia, estavam de acordo em relação a isso, tá? Mas não havia um consenso. Aqui tem uma gravura representando o principal líder da Revolução Haitiana, que é o Toussaint Louverture. Louverture já era um homem maduro, era um homem livre, um negro livre, que era alfabetizado, que tinha lutado em várias guerras ao lado dos franceses. Ninguém sabe em que momento ele foi libertado, mas ele não era um homem jovem, e ele vai ser a liderança mais importante da Revolução, e um líder que busca a conciliação com os franceses, porque ele deseja a independência do seu povo, ele deseja o fim da escravidão, mas ele compreende que a produção de cana-de-açúcar era importante porque era a única atividade econômica de fato no Haiti. Quem viu o filme Pantera Negra, o segundo,
e viu a cena pós-créditos, o nome do filho do Pantera Negra que nasce no Haiti é Toussaint, em homenagem ao Toussaint Louverture. Em 1793, ou seja, a Revolução começa em 1791, nós vamos ter uma grande manifestação dos cidadãos negros de Paris, sim, todos os negros que eram livres na França, e não poderia haver negros escravizados na França, eles vão se tornar cidadãos franceses. Há um destacamento da Guarda Nacional que vai ser formada por homens de cor. Estou usando um termo da época, um termo que ainda é usado em língua inglesa, em outras línguas, porque aquela ideia de que todo mundo, né, que branco não é cor, né, que branco é a condição natural, e todo mundo que não é branco é de cor. Então, pessoas de cor, poderia ser eu aqui, poderia ser uma pessoa de pele mais escura, poderia ser um indiano, poderia ser um japonês, são pessoas que não são brancas, tá? A Guarda Nacional tinha um destacamento formado somente por pessoas que não eram brancas. Elas participam da Revolução Francesa. Alguns se elegem para a Assembleia Nacional. Havia deputados negros, pouquíssimos, mas havia, tá? Havia líderes militares dentro desse exército francês que está se formando aí, que eram pessoas não brancas. Então, um grupo de cidadãos negros, mestiços, vai se apresentar no clube dos jacobinos. Então, lembra que eu falei de clubes políticos? Os partidos políticos, eles derivam desses clubes, no caso da França, mas não são partidos como a gente compreende hoje. E os jacobinos tem esse nome porque eles se reuniam no antigo convento dos jacobinos, né? Que era um convento dominicano. Os dominicanos foram expulsos com a Revolução Francesa, a Ordem Dominicana, e esse prédio passou a ser ocupado pelos jacobinos. E esses negros que se apresentam lá, eles vão exigir, né, que se cumpram os princípios da Revolução. Todos os homens nascem livres e iguais. E que se faça a abolição nas colônias. Ali nessa gravura, que é uma gravura de época, lá em cima, perto da mesa, há uma mulher negra sentada junto com a menina ao lado. Ela é uma mulher que ficou famosa porque ela participa dessa manifestação. Ela se chamava Jeanne Odo. Ela tinha sido escravizada e ela era uma mulher na época que dizia ou que acreditava ser 114 anos. Então a presença dessa idosa, nessa super centenária, é assim que se chama, pessoas que ultrapassam aí muito os 100 anos de idade, vai causar uma forte impressão. E os jacobinos, quando eles assumem o poder de fato, eles vão passar finalmente o decreto, concedendo a liberdade a todos os escravizados nas colônias e reconhecendo a igualdade entre brancos e negros. Isso é revolucionário, e essas discussões que estão acontecendo na França e a revolução no Haiti acabam, de uma certa maneira, atrasando a abolição do tráfico negreiro na Inglaterra, porque a ideia, né, de abolição do tráfico passa a ser vista e acusada pelos adversários do abolicionismo como coisa de revolucionário, né, como coisa de subversivo. Então, por isso, a abolição do tráfico não vai passar. Como eu falei, havia deputados que eram negros e o mais famoso deles é o Jean-Baptiste Belly, que representava a ilha de Santo Domingo, então ele representava o Haiti. Veja, com a abolição a França não está reconhecendo o Haiti como uma nação independente, está libertando os escravizados. Aliás, ao fazê-lo, permite que se chegue até um acordo para regularizar de novo a produção de açúcar, que era importante para a França. E atrase aí, né, a desapropriação das terras dos grandes senhores brancos, o que vai acontecer daqui a pouco. O Belly, ele vai ser deputado durante a convenção, então entre 1793 e 1795, e depois ele vai ser membro do Conselho dos 500 durante o diretório. Então, ele é um político importante. Esse quadro mostra, né, que ele era um sujeito que podia bancar, fazer um retrato um retrato em grande estilo e usando todos os signos, né, da elegância da época, da civilização francesa. E o Belly, ele vai com as tropas napoleônicas para o Haiti, né, lutar no que seria a reconquista do Haiti. Falaremos disso no próximo slide. Mas eu não consegui descobrir um detalhe, eu fui até em páginas que estão em francês, para saber o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele vai lutar
e lá ele vai ser preso e vai ser remetido de volta para a França. O que eu acredito é que ele, assim como vários outros, ao chegarem no Haiti, eles mudaram de ideia, porque eles não tinham noção do que estava acontecendo lá. Então, houve indivíduos, soldados, que passaram para o lado dos haitianos, daqueles que estavam lutando, e passaram a lutar contra os franceses. E daí o Belli deve ter sido preso e mandado para a França, e ele é que vai relatar lá o que ele viu, né, da prisão do Toussaint Louverture. Quando o Louverture vai estar preso, ele vai estar na mesma prisão. Eu estou falando que houve gente que mudou de lado, inclusive todo um destacamento de soldados poloneses que foram lutar com as tropas napoleônicas no Haiti passaram para o lado dos haitianos, né, e acabaram ficando esses soldados poloneses no Haiti. Volto a isso daqui a pouco. Muito bem. O Haiti, lutando pela sua independência, ele não vai ter, né, o seu direito de se constituir como nação reconhecido por nenhum outro país na época. Tá? Então, o único país da América que era independente na época era os Estados Unidos não vai reconhecer. O exemplo do Haiti é um mau exemplo, porque pode servir de estímulo para revoltas de escravizados e para a campanha abolicionista. Napoleão chegou ao poder em 1799. Em 1802, ele vai restaurar a escravidão nas colônias e vai mandar tropas para o Haiti para reconquistar a ilha. Essas tropas napoleônicas elas vão ser comandadas pelo general Rochambeau, que vai usar de grande violência na ilha. Isso, inclusive, é um estímulo para que alguns soldados passem para o lado dos haitianos, diga-se de passagem. Esse general, né, e seus subordinados que vão fazer uma armadilha e vão prender o Toussaint Louverture e mandá-lo para a França. Isso em 1802. O Louverture, ele vai adoecer, ou ele já estava doente quando ele é mandado para a França, e os franceses vão mandá-lo na prisão e não vão lhe dar atendimento médico. Então ele vai morrer da doença, né, que alguns acreditam ser febre amarela. Só que ao prenderem o Louverture, quem acaba assumindo o comando maior dessa luta no Haiti é o Jean-Jacques Dessalines. O Louverture, ele era um sujeito que tentava a conciliação. O Dessalines não. Se os franceses estão usando da máxima violência contra os haitianos, ele vai na mesma linha. Tá? Ele vai usar da máxima violência também. E essa representação do Dessalines, ela vai ser a visão francesa em relação a ele. Então, é um comandante negro com um rosto muito alterado e com a cabeça de uma mulher branca decapitada. O Dessalines, ele vai levar a luta de independência do Haiti ao limite. Ele vai compreender que os brancos têm que ir embora e que as terras desses brancos devem ser desapropriadas. Então, quem não quer ir embora vai ser morto, sim. Salvo aqueles brancos que lutaram com os negros. Estes vão poder ficar, vão receber cidadania haitiana, como os poloneses que eu falei há pouco, e vão ser considerados como negros honorários. A independência do Haiti vai vir em 1º de janeiro de 1804, mas a situação do Haiti continuará difícil porque ninguém reconhece a independência do Haiti, ninguém mantém relações diplomáticas com o Haiti, porque se acredita que essa independência singular, porque liderada por negros e negras escravizados, ela poderia servir como um rastilho de pólvora para incendiar a América. Todos os países da América e as colônias, porque na verdade só um país independente, nesse momento Estados Unidos e agora o Haiti, em toda a América você tinha escravidão. Esse medo no Brasil vai ter um nome, vai ser chamado de haitismo, e havia um grande medo que o Brasil, principalmente, fosse arrastado para uma revolução semelhante à que aconteceu no Haiti, mas não vai acontecer. O reconhecimento do Haiti como nação só vai vir lá na década de 1840, isso vai demorar bastante. Muito bem, voltemos à Europa. Napoleão é derrotado, primeiro em 1814, aí se convoca o Congresso de Viena para decidir como reorganizar a Europa depois disso. Aí Napoleão volta e ele é derrotado novamente, definitivamente, em Waterloo, em 1815. O Congresso de Viena, ele é reacionário na medida que ele quer reconstruir a Europa e fazê-la voltar
a forma como ela era antes da Revolução Francesa, e essa forma como ela era é uma forma bem imaginária, não é como ela era de fato, mas enfim, isso é uma outra discussão. Só que a Inglaterra conseguiu fazer com que o Congresso de Viena se posicionasse contra o tráfico negreiro, declarando que ele era repugnante aos princípios da humanidade e da moralidade universal. Isso é muito iluminista, né? O Congresso anti-iluminista é muito iluminista. E aí, todos os países que assinam o tratado se comprometem a abolir o tráfico. E a França vai abolir o tráfico negreiro em 1818. Porém, a escravidão vai continuar nas colônias. Então, por isso que se fala que na França houve a abolição da escravidão negra se deu em duas etapas, ou se deu duas vezes. A primeira, em 1794, durante o governo dos jacobinos, na Convenção, e a segunda e definitiva, em 1848, com a Revolução de 48, a Primavera dos Povos, em que finalmente se vai fazer a abolição definitiva da escravidão, tá? Em que vai se declarar, inclusive, em 27 de abril de 1848 vai sair, né, o decreto, que qualquer francês, cidadão francês, que participasse do tráfico, que tivesse escravizados, este cidadão poderia ser punido. Então, mesmo que ele estivesse num país que permitisse a escravidão, como o Brasil, por ser cidadão francês, ele não teria o direito de ter escravizados, porque era crime aos olhos da lei francesa. A partir daí, 1848, não vai voltar a escravidão, ainda que dentro das colônias, situações de trabalho análogas, ou seja, semelhantes à escravidão, mas como a lei não reconhece a escravidão, escravidão não é, continuarão existindo e sendo combatidos. Da mesma maneira que os Estados Unidos criaram a Libéria, a Inglaterra criou Serra Leoa, a França vai criar uma colônia no que hoje é o país chamado Gabão, para receber aqueles negros e negras que quisessem voltar para a África. Voltar para a África é uma coisa complicada, porque várias dessas pessoas nunca tinham estado na África, mas a ideia de que era na África que você deveria morar por ser negro e de origem africana é uma ideia que vai ser propagandeada na época nos Estados Unidos, na Inglaterra e também na França. Então, por isso, você vai criar essa colônia. Então, pessoal, era isso que eu tinha que falar nessa aula sobre a abolição na França da escravidão negra nas colônias francesas e sobre o Haiti. Na próxima aula, que vai ser a última, a gente vai falar do Brasil, tá bom? Tchau, tchau para vocês.